Bom, tá gravando agora. Bom, então vamos lá, né? Termoquímica, o ramo da química que estuda o calor ou energia envolvida nas reações químicas. Esse calor pode ser endotérmico quando ele é absorvido do meio, ele entrou do meio para a reação química, e exotérmico quando ele é liberado para o meio, quando ele saiu, exite, saiu da reação para o meio. Aí nós temos aqui alguns exemplos da forma de escrever essa reação química ou equação química termoquímica, que caracteriza, né, essa reação que a gente vai olhar e vai falar, não é uma reação química normal, é reação termoquímica. Então, a característica seria essa parte aqui, ó, onde aparece essa expressão com um triângulo, que seria a letra grega delta, mais o H, que seria caracterizado pela energia nas reações, que aqui em termoquímica será entalpia. E ela é dada nessas unidades de caloria ou quilocaloria. Também pode ser expressa em joule ou quilojoule. Então, aqui tem já escrito, antes da reação genérica, A e B são os reagentes, né? Reagente A e reagente B são misturados e vão formar o reagente, ou melhor, o produto C e D, e aí, nesse caso aqui, aparece o valor de energia que vai ser ou exotérmico ou endotérmico. Vai depender desses sinais aqui, ou negativo ou positivo. Então, vamos mais adiante, né? Aqui a professora deixou um link para vocês, que vocês podiam ter acesso a mais informações sobre termoquímica. Não sei se vocês chegaram a acessar, alguém chegou a acessar esse link? Eu vi. Sim, pode falar. Acessou o link, deu uma olhadinha no material? Bom, então vamos dar a sequência, né? Aqui, como é que funcionaria, né? Se essa nossa reação, ela vai ser escrita dessa forma. Então, aqui é um exemplo. Então, uma reação de hidrogênio mais oxigênio formando água no estado líquido. Então, aí tem esses detalhezinhos, né? Que acho que vocês já estavam vendo, né? Aparece as substâncias representadas por seus símbolos, por suas fórmulas químicas, que são os símbolos dos elementos. Aqui, entre parênteses, vai aparecer o estado físico dessa substância. Aqui, G de gasoso, L de líquido. E quando aparecer AQ, é de aquoso, ou seja, diluído em água. Antes da reação, nós temos reagentes. A seta representa a reação ou a mistura. E do outro lado, nós temos os produtos. Então, na maioria dos casos, aparece expresso dessa forma, o valor da variação de entalpia escrito ao lado da reação. Tem alguns casos que vocês vão encontrar que esse valor vai aparecer aqui dentro da reação, tá? Ou do lado de reagentes ou do lado de produtos, dependendo se a reação for endotérmica ou exotérmica. Então, se ela for endotérmica, o valor aparece do lado de reagentes, ou seja, a reação precisa dessa energia para acontecer e formar o produto. Se ela aparecer do lado de produtos, quer dizer que essa energia foi liberada junto com o produto. Então, aqui tem alguns exemplos de algumas reações, lembrando que esse 25 aqui, graus Celsius e 1 atm, seriam referentes às condições normais de temperatura e pressão. Então, temperatura ambiente e pressão normal aí nessas condições da CNTP. Alguma pergunta por enquanto? Podem interromper, tá, pessoal, a qualquer momento na explicação, tá bom? Bom, aqui ela deixou outro link da onde saiu essa imagem, provavelmente. E aqui tem mais um exemplo, né, de como é que funcionaria essa equação. Então, ela escreveu aqui, né, essa reação aqui é um mol de gás metano, então essa substância aqui é o gás metano, CH, com 4 hidrogênios, né, carbono e 4 hidrogênios, reagindo com 2 mols, ou seja, 2 unidades de oxigênio, O2. Tá? Aqui não ficou formatado subscrito e sobrescrito, né? Então, provavelmente, porque jogou no Google, né? Ele desconfigurou isso aqui, tá? Aí quer dizer que aconteceu a reação e aí formou os produtos, né?
produzindo 1 mol de dióxido de carbono, esse aqui, CO2, dióxido, quer dizer, são 2 oxigênios e um carbono. E 1 mol de água, que seria essa substância aqui, H2O, 2 unidades de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, por que eu estou revisando de novo essa questão da fórmula? Então, normalmente vocês viram isso no primeiro ano, e aqui, quando chega no segundo ano, o principal dessa equação termoquímica é verificar se ela está balanceada. O que seria esse balanceamento? Seria essas quantidades aqui, ó. 1, 2, 1, e aqui no caso 1 também, tá? Que não está aparecendo aqui, mas também seria 1, como ela escreveu aqui na leitura desta equação. Por que isso é importante? Porque vai ter reações que vai se referir a dobro, a metade, ou vamos dizer assim, quando chegar na hora de ver a lei de Hess, que a gente vai precisar aplicar essas quantidades, esses valores aqui são tabelados referentes a uma quantidade X de mols produzidos na reação, ou de mols que reagiram. Então, vocês vão precisar verificar se o exercício está trazendo uma reação balanceada ou não, e vocês vão precisar usar essas equações de uma forma conferindo esse balanceamento. Então, depois, se vocês não lembrarem bem dessa questão do balanceamento, eu não sei se a professora já revisou isso com vocês, seria interessante rever isso aí. Depois, se vocês precisarem de um link para ver essa explicação, eu posso enviar para vocês, tá? É só vocês me avisarem aí que vocês têm interesse, que vocês precisam, tá? Então, aqui aí ela trouxe aqui a informação que está liberando energia, liberando negativo, tá? Então, às vezes a gente fica confuso. Ah, é negativo? Como assim que o negativo liberou? Negativo quer dizer, nesse caso, que a energia saiu para o meio, na variação de entalpia, nesse valor de ΔH. Se ele fosse positivo, queria dizer que essa reação precisou de energia do meio, ou seja, absorveu energia do meio, tá? Esses valores todos são tabelados, ninguém vai precisar adivinhar valor de entalpia, tá? Para fazer cálculo de reação. Então, sempre que o exercício for pedir calcule entalpia, calcule a lei de Hess, calcule o valor de ΔH para uma reação, sempre serão fornecidos para vocês as equações para utilizar e esses valores de ΔH, de variação de entalpia, para vocês utilizarem na reação. Então, não se preocupe que hoje em dia está tudo muito mais fácil, e ainda dá até para a gente conferir alguns valores desse quando a gente joga na internet e procura as informações. Antigamente, a gente obtinha esses valores apenas num livro. Era um livro bem grossinho de química, a gente tinha que procurar lá pelo índice, achar essas reações e achar esses valores em tabelas. Então, hoje em dia é muito mais fácil, que o Google contém praticamente todas essas informações. Aqui embaixo tem um resumo do que está escrito nesse texto. 1 mol de gás metano, qual que seria a substância, os mols de gás oxigênio, qual que seria, os mols de dióxido de carbono e o mol de água. Então, para vocês entenderem, uma revisada que a professora passou ali. Aqui é que aparece o conceito de entalpia. Então, aqui a entalpia vai ser energia envolvida nessa reação e vai ser representada pelo H. O delta, ou aqui esse triângulo que aparece aqui, ele vem como variação de entalpia. Como é que é calculada essa variação de entalpia? Então, aqui nós temos um gráfico representativo, eu estava olhando aqui, para quem chegou primeiro também viu, né? Na atividade de vocês tem alguns gráficos assim, parecidos com esse aqui, para vocês usarem na interpretação dos dados para responder a questão. Então, funciona assim, né? Aqui seria referindo a qual variação de entalpia. Variação de entalpia total, né? Seria a entalpia de produtos menos a entalpia de reagentes. Então, essa parte aqui menos essa parte aqui. Então, é assim que é calculado o valor da variação de entalpia. Então, aqui mostra como é que pega esses dados do gráfico. Então, pegou aqui nesse gráfico o valor 10, que era referente à variação, ou melhor, a entalpia de produtos, e diminuiu de 22, que era a entalpia dos reagentes. Então, obteve menos 12, que é a energia liberada. Tá? Então, esse gráfico aqui está dizendo que essa reação é exotérmica, deu menos 12.
Aqui não aparecem as energias envolvidas, tá? Então, nesse sentido, seria a energia nesse eixo do gráfico, e nesse eixo aqui de baixo, normalmente é tempo. O tempo que a reação demorou para acontecer. Alguma pergunta até aqui essa parte? Podem interromper, tá? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui. Algumas pessoas, tudo bem aqui? Tudo tranquilo? Alguém quer dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa, por enquanto? A professora já tinha explicado esse conteúdo para vocês? Acabou, era só até aqui o que tinha na apostila. A professora ficou devendo alguma explicação para vocês? É que ela está de licença médica, então essa semana ela não vai poder atendê-los. Então, quem enviou a atividade diretamente para ela, ela recebeu já. Quem está respondendo pelo formulário vai ser contabilizado e aí vai ser feita a correção para passar as questões para vocês semana que vem, tá? O resultado das questões, aliás. Pode falar, alguém queria falar alguma coisa? Alguém abriu o microfone? Pode falar. Professora, eu queria só falar que eu adorei a explicação da senhora. Foi bem rápida, mas eu consegui entender bastante coisa que eu nem tinha entendido. Agora parece que fez mais sentido. Não sei para os meus colegas, mas pelo menos para mim. Esse conteúdo, né, ele pega uma parte de revisão. Então, se vocês não entenderam bem aquela parte da reação química, que é um conteúdo de primeiro ano, fica meio complicado de explicar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um link com um vídeo bem basiquinho também e disponibilizar para vocês lá no grupo, tá? Para vocês poderem assistir de um canal, tá? Mais algum questionamento? Bom, eu vou mostrar aqui as questões que tem aqui no questionário, não sei se vocês já chegaram a olhá-lo. Então, só para lembrar, o prazo parece que era dia 1º, não sei se dia 1º, dia 3, eu estava olhando aqui no blog, parece que ele falou dia 3. Não, deve ser enviado até dia 1º, sim, tá? Então, está dizendo que vocês têm que responder esse questionário até dia 1º, tá? Dia 3, a gente vai terminar o material novo, e provavelmente na segunda-feira vai ser disponibilizado material novo para vocês. E segundo o que tinha ficado combinado, na outra semana é que entra outra atividade, outro questionário, tá? Então aí vocês acompanham as aulas dos professores na outra semana para ver o material novo. A princípio, eu ficarei com vocês apenas essa semana, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Essa aqui acho que era a primeira questão. Não, tem mais uma. Acho que essa aqui era a primeira, Então, essa aqui é a primeira questão que tem aí de química no questionário de vocês. Lembrando que o questionário tem todas as matérias, vocês vão responder, marcam o nome na primeira parte, não sei se vocês viram aqui, se todo mundo estava aqui quando eu abri o link, ele pede para vocês marcarem o nome de vocês em uma lista e conferirem. Então, ele tem uma outra questão perguntando se vocês conferiram, se marcaram o nome correto. Aí ele passa para uma outra página, onde começa com atividades, e aparece aqui no formulário de vocês, artes, ou melhor, arte, como a primeira matéria. Aí de química está um pouquinho mais abaixo. Então, assim, elas não estão em uma ordem, conforme os professores foram colocando, apareceu essas questões aqui, não está organizado, tá? Mas quando elas aparecem as 5 questões da matéria todas juntas. Eu não olhei ainda quem respondeu esse questionário, tá? Porque eu ainda não tinha acesso a isso. Eu só peguei o material no blog para usar nessa aula. Então, aí depois eu vou dar uma olhada quem enviou. Se vocês tiverem dúvida até dia 1º, eu posso acessar o formulário e mandar um print com os nomes de quem enviou. Lembrando que quando envia nesse formulário, mandou para todas as matérias, tá? Aí, a menos alguns professores que pediram resolução de alguns exercícios para ser enviado separado. Aí vocês têm que cumprir o que foi combinado com cada professor. Mas, no geral, respondendo esse formulário aqui, vocês enviaram todas as atividades desse período, desse segundo material. Então, aqui aparece um gráfico baseado no diagrama,
podemos afirmar com relação a essa reação de hidrogênios mais oxigênio formando água. Então, ela quer que vocês observem o formato do gráfico para analisar as questões. Se está aumentando a entalpia, se está tendo variação, se é menor ou maior que zero. Então, isso aqui vai ser feito observando esse gráfico aqui do finalzinho do conteúdo de vocês. Eu não vou explicar com muitos detalhes que eu posso acabar dando a resposta, né? Então, a dica que eu vou dar para vocês, olhando diretamente o título da questão, aonde está no conteúdo. Então, seria olhar essa representação aqui da apostila de vocês. Então, analisando isso aqui, vai dar para vocês responderem lá se a energia está sendo liberada, se a energia está sendo absorvida, e responder aquela questão. Qualquer dúvida que vocês tiverem que não entendeu, depois vocês encaminhem, podem encaminhar no privado, que eu respondo para vocês ao longo da semana. Deixa eu ver qual que era a próxima questão. A próxima questão também tinha um gráfico. Então, está falando do gás metano como poluente atmosférico, fornece a reação, que é a mesma reação que tem ali para vocês. E aí está pedindo para responder conforme esse processo, nesse gráfico representado, o que nós podemos dizer observando os dados. Então, é outra questão que vai olhar esse mesmo item na apostila, observar os valores e fazer o cálculo para observar qual é o valor de entalpia. Se ele é liberado, se ele é absorvido, se ela é endotérmica, se ela é exotérmica. Então, vocês vão conferir e tirar esses dados observando isso que foi explicado aqui na apostila. É algo parecido com isso aqui. Tá? Então, observando o que está feito aqui, vocês conseguem responder essa segunda questão que tem aqui no questionário de vocês. Alguma pergunta, por enquanto? Então, aqui tem um outro gráfico no questionário. Então, esse gráfico do questionário, ele não mostra uma curva, ele mostra direto um patamar aqui, mostrando que de reagentes passou a produtos e não mostra aquela outra curva, né? Mas é similar àquele gráfico lá. Ele só quer que vocês observem se a variação de entalpia vai ser exotérmica, endotérmica. Aqui ele tem alguns outros questionamentos, né? Se pode ser isotérmico, se pode ser só entalpia, se pode ser variação de entalpia. Então, o que vocês vão analisar segundo esse gráfico aqui. Então, tem que se observar os valores de entalpia, né? Aqui, ó. Então, aqui a diferença daquele gráfico para esse é o seguinte, não tem essa parte aqui da curva, que depois vocês vão ver no outro conteúdo, na sequência que chama cinética química, o que seria isso aqui, tá? Então, aquele gráfico tem essa parte aqui, e dessa parte aqui é traçado uma reta até essa parte aqui, ou seja, de reagentes para produtos, tá? Lembrando que sempre começa de reagentes para depois formar o produto, tá bom? E aí, conforme estão esses patamares, vocês podem observar se a reação é uma representação de uma reação endotérmica ou exotérmica, tá? Provavelmente a professora pôs isso, deve estar na explicação de um desses links aqui, mais alguns dados sobre isso, tá? Então, aí vocês vão ter que dar uma olhadinha, né, depois, porque não vai dar tempo da gente falar tudo hoje, para responder. Mas se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar. A próxima questão, ela quer saber, a partir dos valores de entalpia, de formação, de cada um dos componentes da reação, qual o valor de variação de entalpia. Tá? Então, ele deu o valor de entalpia de reagentes, deu o valor de entalpia de produtos e quer que vocês calculem entalpia de produtos menos entalpia de reagentes e encontrem a resposta. Só isso. Tá? Só substituir o valor aqui na fórmula, encontrar o valor da variação de entalpia, de ΔH, e marcar a alternativa aqui. Alguma pergunta? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no WhatsApp, se tem alguém perdido. Não, né? Por enquanto, não. Bom, essa aqui acho que é a última questão. Então, ele está falando da leitura da equação. E perguntando sobre essa equação que está representada aqui, qual que seria a afirmação correta.
tá? Então, é só analisar e marcar a opção, tá? Lembrando que esse CNTP aqui é as condições normais de temperatura e pressão. Aí vocês vão ter que avaliar a reação, reagentes, produtos e o valor da entalpia. Lembrando que a gente estudou aqui, né? Que quando o valor é negativo, reação exotérmica, energia liberada para o meio, exotérmico, saiu, exite, foi da reação para o meio. E aí vocês analisem as alternativas e marquem a proposição correta. Bom, tá quase no fim do nosso horário. Alguém quer perguntar alguma coisa a mais? O pessoal saiu da reunião antes do horário? Quem ficou na aula quer perguntar alguma coisa? Não, professora. Então, tudo tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o link desse outro vídeo com essa explicação bem resumidinha e vou colocar no grupo para vocês daqui a pouco, assim que eu encerrar aqui a aula, com uma descrição do que foi tratado hoje e o link do vídeo, tá bom? Então, essa aula está sendo gravada, vocês podem assistir depois, vocês podem enviar para quem não conseguiu assistir. Eu vou disponibilizar ela no YouTube, tá? Então, é o link do YouTube que vai aparecer, que acho que fica mais fácil para a maioria visualizar. Eu vou parar a gravação agora.